Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais um programa Um Novo Olhar. Obrigada pela sua audiência de sempre. Eu sou a Michele Russetto. Hoje estou aqui neste papel de mediar um encontro, um bate-papo muito gostoso, que hoje nós vamos falar sobre jovens e as transições da vida. E hoje eu estou aqui com Alexandra Grassini. Boa tarde, Ale, seja bem-vinda. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que nos escutam, nos assistem. Uma alegria imensa estar novamente aqui com vocês. Estou aqui com a Fernanda Malaquias. Boa tarde, Fê, bem-vinda ao programa Um Novo Olhar de hoje. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui mais uma vez para falar de um tema tão gostoso. Muito bem, então hoje vamos entender o que significa essas transições, como é que a gente lida, né, dessas transições dos jovens quando está na adolescência, passando por um período aí conturbado. E a Alexandra conhece bem, né, Ale? Como é que significa, Ale, essas transições quando a gente fala? A Alexandra tem filhos adolescentes também, já passou por isso, então tem bastante experiência nessas transições, né, Ale? Já passei, tem só um tempinho, viu, pessoal? Não faz tanto assim, faz um tempinho que eu passei pela adolescência. É brincadeira, né? Já tem um bom tempo que eu passei pela minha adolescência, na fase cronológica, porque a gente continua sempre, né, com a parte criança, a parte adolescente, a parte adulta dentro de cada um de nós. Então, esse adolescente que habita dentro de cada um de nós, ele sempre vai existir. E hoje também, né, sou mãe já de jovens aí, de dois jovens, né, um que já está na fase adulta, o outro saindo da adolescência, também entrando na fase adulta. E quando a gente fala de adolescência, é uma época de muitas transições. Eu costumo dizer que chega a ser dolorido, né? Porque eu também converso muito com jovens, né, nos meus atendimentos, como psicopedagoga, na constelação. Então, assim, o jovem, ele entra numa fase em que muitos lutos acontecem, né? Então, eles chegam no momento que eles não são mais criança, porém também não são adultos ainda. Então, eles crescem muitas vezes de uma vez só, e aí eles se deparam em situações que para eles já poderiam estar de repente saindo, voltando tarde, e aí quando os pais colocam os limites, muitas vezes eles não entendem, passam por dificuldades, e as questões emocionais, né, e que também é bastante desafiador para o jovem, lembrando que a gente sempre fala da inteligência emocional, estamos engatinhando, né, nesse caminho de começar a ter desenvolvimento de inteligência emocional, tanto para as crianças como para os jovens, o que é super importante. E lembrando também, hoje, quando eu estava me preparando para falar sobre esse tema, né, lembrando o quanto que é complexo e amplo quando a gente fala de jovem, porque dentro do Brasil, falando só de Brasil, né, temos vários Brasis, várias realidades diferentes, econômicas, sociais, aos quais os jovens vão passando aí, né, pelos desafios de muitos de conseguir seu primeiro emprego, seu primeiro estágio, ou até de conseguir concluir seus estudos, ou ainda de ter que optar entre estudar ou trabalhar, né? Então, o jovem hoje passa por vários desafios, então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, sendo que a gente tem uma jovem, né, aí, de fato, uma jovem aqui no grupo, que é a Fernanda Malaquias, né, Michele? Exatamente, Ale, nada melhor do que falar diretamente com alguém que está aí nessa fase, passando por essas transições, né, Fê? E agora queremos te ouvir também um pouco mais, como é que você lida com essas transições, né, principalmente quando estamos vivenciando aí a transição da adolescência. Como que é para você, Fê? Bom, primeiramente quero dizer que eu estou muito feliz de estar falando, né, sobre essa fase, que é a juventude, a geração Z, né, a geração mais jovem.
E dizer que, assim, de um ponto de vista pessoal, eu, Fernanda, passei por essa transição, apesar que eu ainda sou considerada uma adolescente, viu, gente, pela OMS. Eu tenho 21 anos, então, pela Organização Mundial da Saúde, eu ainda sou uma adolescente, uma jovem. Mas, conforme eu fui saindo ali do ensino médio, na verdade, fui entrando no ensino médio, né, depois saí, entrei na faculdade, enfim, todas essas transições, eu costumo dizer que esse foi um processo orgânico e natural para mim, né, falando da minha vivência, porque eu tive a oportunidade de acessar um projeto, né, projeto Jovens Integrais, no qual me ofereceu e me levou para conhecer o autoconhecimento, né? Então, se autoconhecer fez toda a diferença, teve todo um peso aí, conforme eu fui lidando com as transições, né, da juventude. E tem uma coisa também que eu gostaria de destacar, que eu achei muito interessante, que eu vi hoje, uma pesquisa de uma empresa chamada BuzzFeed, que chama Global. Ela realizou uma pesquisa com mais de 4 mil norte-americanos, australianos, britânicos e brasileiros, né, entre ali com idade a 18 e 45 anos, para entender quais são suas visões em torno desse processo de transição, né. E o que eu achei interessante foi que 64% nessa pesquisa, de pessoas que participaram, disseram que é mais difícil se tornar um adulto hoje em comparação com a geração dos pais deles, né, antigamente. E que muitas das vezes eles se veem sem um caminho claro, né, para a vida adulta. Então, quando começa ali a falar, não sou mais jovem, né, porque 21, 22, até 23 anos é tranquilo, né, mas conforme você vai evoluindo, pode vir aquela questão, meu Deus, agora a vida adulta, né, um jovem adulto. E muitos nessa pesquisa declararam que se veem ali sem caminho, uma insegurança e até mesmo uma ansiedade. E eu achei isso muito interessante, né? Então, quando você me pergunta, Michele, como a gente pode lidar, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, foi o que eu iniciei falando, que aí eu posso falar de uma experiência própria, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento ajuda muito a gente a sustentar essas fases, porque a gente vai se conhecendo, vai se aproximando, né, da gente, realmente sentindo, nomeando, reconhecendo, enfim. E um segundo ponto é a resiliência, né? Então, uma palavra que hoje a gente vê tanto sendo usada nas mídias, enfim, aí afora, o quanto a resiliência realmente, a gente aprender com ela, pode nos ajudar a viver essas fases de transições, né? Então, só lembrando que a resiliência é a nossa capacidade de lidar com os problemas, né? Se adaptar com as mudanças, né? Então, como a gente fortalece essa nossa capacidade de se adaptando com as novas fases. Muito bem, Fê, que legal, né? Esse projeto dos Jovens Integrais, ele é muito bonito mesmo. Bom que despertou isso, que trouxe esse autoconhecimento para você. A Alê também à frente, né, deste projeto maravilhoso. E, Alê, como que é, né? Nessa fase da adolescência também tem uma insegurança muito grande, uma autocrítica. Como é que lida com tudo isso também nessa fase, Alê? Os medos, incertezas. Além, né, a Fê já falou aqui bastante da questão do autoconhecimento, mas para você, na sua experiência até desse projeto dos Jovens Integrais, como que você percebe isso nos adolescentes hoje? Esse é um projeto muito querido. Nós já tivemos um programa aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, né, em que, na época, o Ismael, que estava coordenando o projeto, ele veio com jovens, eu era voluntária na época desse projeto, né, que é justamente um trabalho para trazer, fazer uma jornada com um jovem de autoconhecimento, para ele entender do que ele quer, do que ele gosta, porque, como a Fernanda falou nessa pesquisa, é muito interessante essa pesquisa, Fê, porque, assim, no mundo hoje, que cada vez mais aumenta a complexidade, as profissões estão mudando, para o jovem que, né, ele está hoje estudando, ou ele está terminando o ensino médio,
E antes de, né, como eu trabalhei dentro de escola, eu percebia muito isso, né? E na escola que eu trabalhei tinha também o ensino médio. Os jovens muito cedo, lá com 12, 13 anos, eles já começam a pensar no vestibular, a pensar numa possível profissão, né? E aí começa a dar uma angústia muito grande de, o que eu vou fazer, o que eu vou escolher, que faculdade que eu vou fazer, será que... né? Aí vem a questão de passar numa faculdade pública, que hoje é bastante desafiadora, a gente vê o quanto que os jovens estudam em cursinhos para entrar durante muito tempo, né? Então, todo esse conjunto, né, de informações que a sociedade vai trazendo, vai criando uma pressão interna muito grande, né? E vai criando uma pressão, vai criando um medo, vai criando dúvidas, um medo de errar, uma autocrítica excessiva. E quem está aqui nos escutando, né, que de repente é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão, né, e vê, e está observando que o jovem está nessa angústia, é muito importante que o jovem receba ajuda, de repente fazer uma terapia, fazer um trabalho, né, no qual ele consiga falar das suas emoções, falar das suas dúvidas, dos seus medos, né, para que ele comece a entender que a gente está vivendo mesmo no mundo de incertezas, né? Então, imagina, né, e isso que a Fernanda falou é muito verdade, é muito real, porque até uns 20, 30 anos atrás, qual que era o caminho? Né? Qual que era o caminho possível, né, de um jovem que tinha acesso, então vamos lembrar, um jovem que tinha acesso a estudo, tinha acesso a uma escola, aí depois tinha acesso a uma faculdade, ele se formava em uma profissão e passava a vida naquela profissão, muitas vezes dentro de uma mesma empresa. Os papéis, ali se a gente voltar para a década de 60, muito claros, o homem saía para trabalhar, a mulher cuidava da casa, dos filhos, né? E de lá para cá, dos anos 60, 70 para cá, as coisas vêm se transformando bastante. Então, hoje a gente vive num mundo, né, em que tanto homens como as mulheres estão à frente no mercado de trabalho, então a forma de criar os filhos é diferente, as formas das famílias também são diferentes. Muitas vezes nós temos 2 pais, 2 mães nas famílias, né? Casais separados que fazem parte também. Então, todas essas mudanças vão fazendo parte do dia a dia do jovem, e também, eu gosto sempre de falar, né, falando das diferenças, né, daquele jovem que muitas vezes está numa situação vulnerável e tem dificuldade até de sonhar, porque ele está numa situação tão difícil que ele fala, puxa, mas que sonho, né? Que sonho que eu vou ter. Então, é importante lembrar que se tiver um jovem nos escutando agora e está falando, puxa, mas a minha situação está tão difícil, né? Eu vou sonhar com o quê? O quanto que é possível. Hoje em dia tem muitas ONGs, iniciativas, projetos que ajudam justamente, né, a clarear esses caminhos para que os jovens tenham acesso a oportunidades. Então, autoconhecimento, muita conversa, muito apoio, e para aquele jovem que está nos escutando, que de repente está aí sem esperança, tem esperança, buscar um caminho, né? Hoje em dia eu tenho visto tantas frentes bacanas aí para jovens que possam ajudar esse jovem a dar o primeiro passo aí. Muito legal, Ale. É legal trazer mesmo essa questão, né? Porque essa pesquisa me chamou bastante atenção, viu, Fê, de jovens estarem perdidos, né? E acredito que realmente, ou seja, a gente passa por uma fase muito complicada mesmo, então ter esse apoio, e principalmente os pais, como a Lei disse, né, incentivar também, né? Essa busca pelo autoconhecimento também é muito importante. Então, aos pais que estão nos assistindo agora, neste momento, né, busquem compreender o que está se passando ali dentro do jovem, né, quais são as emoções que estão ali presentes, nomear essas emoções, entender, muito legal. Bom, aqui, né, no Instituto Evoluir, a gente
a gente também fala bastante de um psicólogo, Levi Moreno, a gente sempre fala, Moreno, igual, de acordo com Moreno, e esse psicólogo, ele trouxe o psicodrama também, e ele fala bastante de espontaneidade, e aí é isso que eu quero agora falar com a Fê como estudante também de psicologia, conhece bem a teoria do Moreno. Essa espontaneidade, como é que a gente resgata, Fernanda, essa espontaneidade durante a juventude? Muito bem. Então, é muito bonito, né, a teoria do Levi Moreno, porque ele fala que todos nós, nascemos com espontaneidade e criatividade. Porque às vezes, né, e eu confesso para você que quando eu vi isso pela primeira vez, eu conheci esse psicólogo, né, a teoria dele pelo instituto, depois mais para frente eu fui ver na faculdade, né, mas quando eu li, eu falei, gente, uau, porque eu me achava uma pessoa totalmente sem criatividade, eu confesso para vocês, viu, gente, totalmente, quando eu comecei a compreender que não, peraí, a espontaneidade e a criatividade está dentro de mim, basta eu resgatar, né, às vezes nas situações das fases da vida, né, no decorrer da nossa jornada, às vezes a gente vai mesmo se distanciando dessa espontaneidade, se distanciando da própria criatividade, né? Então, o Moreno, ele traz que a criatividade, ela está relacionada, a gente sempre tá a prontidão para agir. E a espontaneidade, por outro lado, ela é despretensiosa, ela não precisa ser, não é uma coisa assim, uma atitude espetacular. Ele fala, na teoria dele, que pode ser, a espontaneidade, ela pode ser manifestada você cantando no chuveiro, com a natureza, às vezes encantada pela natureza, andando, conversando com um amigo, né? Então, a maneira de pensar. Então, tudo hoje a gente expressa, na verdade, tem várias formas de acessar a nossa espontaneidade, né? Então, é uma das coisas que eu achei bem bonito, e aí trazendo para o nosso tema de jovens, é que para a gente se aproximar da espontaneidade, precisa ter, segundo a teoria do Levi, precisa ter um certo grau de entrega. Sabe quando a gente só se abre para a situação? Não fica muito com um senso de julgamento, muito, pensando no que vai acontecer, no que pode ser, no que pode dar errado. A gente só se abre, né? Um pouco de expansão. E eu acho que isso é uma das coisas, gente, que eu posso falar como jovem, isso é uma das coisas muito difíceis, assim, quando a gente está nessa fase. A gente se abrir é muito difícil, assim, não é, eu falo, né, como primeira pessoa, mas eu tive muita dificuldade nesse sentido, de simplesmente entregar e me permitir ser espontânea, sabe? Então, como a Lê trouxe, né, que os jovens que estão nos ouvindo possa refletir, como que eu acesso essa espontaneidade? Às vezes na fala, na forma de pensar, numa conversa, contemplando a natureza. Tem também um exemplo que fala, né? Às vezes quando você está ali tomando banho, coloca uma música, não dá uma sensação gostosa, uma sensação às vezes de liberdade para quem gosta? Então, isso é espontaneidade. Então, como a gente desfruta de mais desse sentimento, mais ainda, né? Que dá dentro de nós. É interessante, muito legal você trazer isso, porque tem tudo a ver, né? Eu até me conecto também na minha época aqui de adolescente, que eu era super insegura. Ai, mas se eu fizer isso, o que vão pensar? E aí eu tô me recordando aqui, gente, eu sou até hoje, tá? Apaixonada pelos Backstreet Boys. Não é da sua época, Fernanda, a Lê já conhece um pouco mais. Backstreet Boys, para mim, era assim, amava. Meu quarto, ele era forrado de pôster dos Backstreet Boys. São 5 integrantes na banda, né? E tem um especificamente que era o que eu mais gostava, que era o Nick Carter. Então, eu tinha pôster de tudo que saía em banca, eu infernizava minha mãe a ficar comprando as coisas do Nick. Enfim,
E aí, todo mundo na escola sabia, era eu e uma outra amiga minha, e todo mundo na escola sabia que a gente era fã dos Backstreet Boys. A gente ia com camiseta, naquela época tinha, acho que de sexta-feira você podia ir sem uniforme, então eu ia com a camiseta dos Backstreet Boys, ela ia com a camiseta dos Backstreet Boys. E teve uma época que eu comecei a ficar com vergonha disso, olha só, né, que coisa. Sabe quando... Aí começaram toda hora a falar, mas que é muito fã, começaram a falar, pronto. Aí já cortou aquela minha espontaneidade da época, já deu uma murchada. Então, aí foi depois de resgatar isso de novo, sabe, é um trabalho mesmo que a gente tem que fazer, né? E aí eu lembro que assim, a minha mãe, aí depois eu vou puxar aqui para a Lê também, da questão dos pais, né, de como que os pais também lidam com esses jovens. Porque a minha mãe também não entendia direito, assim, algumas coisas, né, então ela mesma começou a meio que me dar umas cortadas, umas podadas, sabe? Hoje eu tenho essa consciência, mas não por mal, ela queria me proteger, né, você vai para a escola, vai com a camiseta dos Backstreet Boys, vai falar que é toda fã. E eu era, gente, alucinada, assim. Aí, a hora que começaram, né, na escola, a já fazer mais piadinha, isso foi me podando um pouco. Mas continuo sendo fã, até hoje, pretendo ir lá no show, vou gritar, vou colocar minha adolescente para fora, vou retomar aí essa espontaneidade. Você me fez lembrar disso, Fê. Agora, Ale, vamos trazer um pouco mais da importância, né, do comportamento dos pais na interação com os filhos nessa transição, que é tão importante. Como é que a gente pode dar aí algumas dicas para os pais nesse momento? Olha, a gente vai lembrando da adolescência, né, gente? Na época, eu gostava também do Rick Martin, uma época que ele era cantor solo, aí eu tinha todos os pôsteres. Ai, Jesus, lembrar dessas coisas, mas vamos lá. Agora eu lembrei que eu comprava, a gente ia na banca de jornal comprar pôster do Rick Martin, né? Tá tudo certo. Eu era adolescente, tá? Mas assim, e aí trazendo, né, para os pais, né, o papel dos pais é tão desafiador para os pais e para os jovens. Então essa questão, esse lugar sagrado, né, da relação entre os pais e os filhos. Porque o papel dos pais, então, os pais, vamos lembrar que os pais vêm de uma geração, têm valores, acreditam, né, têm os seus próprios valores e foram criados sobre esses valores que eles acreditam. E o Mário Sérgio Cortella, uma vez ele falou assim que o espaço entre as gerações era de 10 anos, porém, hoje em dia, as mudanças estão tão aceleradas que já está até diminuindo. A gente vê, por exemplo, né, que as diferenças entre gerações já estão ocorrendo até no espaço menor por conta da velocidade da tecnologia, dos avanços tecnológicos, né? Vamos combinar, né, que eu já tenho até lido artigos falando de entrevistas de emprego no ambiente do metaverso, que ninguém entendeu direito ainda o que é esse metaverso, se é uma plataforma, é um ambiente virtual, como é que isso vai funcionar, né? Mesmo com pessoas de tecnologia que eu tenho conversado, eles dizem que ainda não está terminado, isso está sendo construído. Então, imagina para os pais acompanharem, por exemplo, a questão das mídias digitais. Hoje em dia, nós temos várias plataformas em que os jovens postam tudo o que fazem, né? Então, dependendo do conteúdo que esses jovens postam, como é que o pai vai entender, né, aquela fronteira entre dar liberdade para o jovem, dar autonomia, porém também educar, né? Porque tem uma psicóloga que ela chama Cláudia Werneck, inclusive ela é mãe da atriz Tata Werneck, e ela, uma vez eu li um texto dela sobre limites que me ajudou muito a entender essa questão dos pais na educação, né, de crianças e principalmente jovens. E ela fala que a adolescência, que o jovem, ele precisa, assim, de fronteira, ele pede um limite,
né? Então, e hoje em dia eu percebo muito que às vezes os pais falam assim, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga do meu filho, e aí a gente entra na seara da constelação, né? Que cada um tem um lugar, tem o seu lugar no sistema familiar. Então, o pai, qual que é o papel do pai e da mãe? Tá claro, o papel do pai e da mãe é ser pai e mãe. Agora, eles vão ter amigos, amigas? Vão ter. Agora, uma relação aberta, transparente, de muito diálogo, é esse que é o caminho, até para os pais também entenderem essa realidade dos jovens. Gente, eu trabalho com jovens, então eu assisto aqueles reality shows, sabe, que tem votação, quem fica na casa, quem não fica, porque é a realidade deles. E muitas vezes os jovens pautam os seus valores baseados nesses realities. Então, também trazer uma clareza para o jovem, o que é uma distinção do mundo real para o mundo virtual é muito importante. Então, para os pais, também, quando sentirem dificuldades, né, buscarem ajuda, buscarem suporte para abrirem uma conversa franca, uma conversa transparente com seus filhos e entenderem que o lugar dos pais é serem pais. Amigo é amigo, pai é pai. Agora, uma conversa transparente, franca, e também o pai se colocar naquele lugar de uma escuta aberta, né, que suspender o julgamento e estar aberto para aquela informação que o filho vai trazer, que como a Michele falou, né, poxa, às vezes minha mãe não entendia muito que eu ia para a escola com aquelas camisetas, né, poxa, mas o jovem tá feliz, né, imagina, comprar a camiseta, né, da banda que é fã e usar aquela camiseta é tudo, né? Na minha época, gente, era umas coisas de verde, limão, laranja, gente, era uma coisa horrorosa que hoje eu olho para trás e falo, nossa, mas era tudo, ir para a escola, né? Não usar uniforme e ir com camiseta cor de laranja e limão fosforescente, imagina só. Então, assim, eu acho que é muito isso, né, de ter abertura, diálogo, conversa, e os pais também, quando perceberem que está pesado, está difícil, estão com dificuldade, busca ajuda, busca um profissional para ter uma orientação aí, para lidar com essa juventude que é maravilhosa, né? Perfeito, Ale. É bom a gente recordar desse, né? Hoje eu falo, tá vendo? Eu falo assim, eram uns mico que a gente pagava. Não, mas era o que a gente estava vivendo ali, né? Não eram uns mico, não é? Eu estava tão feliz, ia tão feliz, cantando, todo. Aí depois começaram a fazer piadinha já. Mas tudo bem, eles continuam aqui no meu coração. Teve muitas coisas da adolescência, coisas muito boas que eu guardo com muito carinho. E sou grata à minha mãe, porque, apesar dela não entender, ela ia lá e comprava para mim os pôsteres, a revista, saía matéria na Capricho, eu ia lá, mãe, saiu a matéria da Capricho, eu quero, eu tô da TIM. Ó, revista que a Fernanda nunca ouviu falar, mas tinha na nossa época de jovem. A Fê já ouviu falar, então tá bom. Muito bem, então, bom, aproveitando aqui que a Ale disse dessa importância dos pais, lembrando que o Instituto Evoluir trabalha com diversos tipos de terapias, então, queremos lembrar aqui a nossa parceria com a FEAL, lembrar vocês que todos que são Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, se você quiser uma orientação, passar com a Alexandra, que é uma excelente coaching e psicopedagoga, ela também vai te auxiliar a como lidar com essa fase difícil dos jovens e como que você pode também se aproximar ou até mesmo agendar uma sessão com o adolescente, né, para que ele receba as orientações necessárias. Então, você pode ligar no Instituto Evoluir ou entrar no site institutoevoluir.com.br, lá tem todas as informações, também tem grupos de terapia, nós temos a terapia comunitária integrativa, que ela é gratuita toda quarta-feira, então no site tem todas as informações e 15% de desconto para todos que são sócios Clube Amigos da Boa Nova.
E também eu quero aproveitar aqui e fazer um convite, né, para que você continue deixando essa programação tão bela no ar, né, a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, a todos vocês que gostam, vocês podem ajudar a manter essa programação que auxilia tanta gente. E você pode colaborar pelo Pix, que é o 011 97261 0272. Você pode fazer uma contribuição espontânea ou também, se você preferir, entrar no site feal.colabore.org. E lá tem todas as informações para você também se tornar um sócio e ajudar a manter aqui essa programação. Muito bem, agora vamos entrar um pouco mais com a visão espírita, né, de como também a doutrina espírita pode nos auxiliar nessas transições. E eu já vou passar aqui para a Fê, mas antes, Fê, eu quero falar que eu sempre fiz parte de um grupo de jovens, eu frequentava um centro espírita, muitos anos, né, frequentei, a minha mãe espírita também, e desde novinho eu já comecei a frequentar um grupo de jovens, e isso fez toda a diferença para mim, um grupo que eu tenho muito carinho, chamado GECAL, um beijo para todos também da GECAL, Centro a Caminho da Luz, e foi uma base para mim conhecer a doutrina espírita. Eu lembro que eu fazia teatro, participava de teatros espíritas, e era uma delícia, assim, era um grupo que a gente se reunia todos os sábados à tarde, e trazíamos temas de drogas, álcool, reflexões, então era muito legal, para mim foi muito importante essa fase, assim, então sou muito grata pela doutrina espírita também ter trazido isso para mim. Para você, Fê, como que a doutrina pode auxiliar a compreender essas transições? Muito bom, Mi. Antes da gente entrar, eu sei que nós temos uma pauta certinho para seguir, mas é engraçado que, conforme vocês foi falando, gente, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo também. A gente está falando, né, um pouco de espontaneidade, enfim. Eu lembro que teve uma época que a moda era ter franja. E, gente, vocês estão conseguindo ver que meu cabelo é cacheado, né? Então, vai vendo. Eu fiz escova, puxei ele na escova. Na época, minha mãe tinha, não, ela tem ainda, né, ferro quente, então ela passava ferro quente no meu cabelo. Gente, tá vendo? Ó, calma. Fiz a escova e falei, quero ficar na moda. Fui um pouco Fernanda espontânea, sabe que a gente tá falando nesse caminho da espontaneidade? Senti o que eu gostaria de fazer, falei, vou fazer, quero ficar, né, na moda do grupo, porque o adolescente também, isso é algo que, até na faculdade eu vi isso, o adolescente, ele é muito marcado pela opinião também do social, do grupo. Então, ele, para se sentir pertencente a algum grupo, ele vai se ajustando ali conforme o grupo anda. E eu não fui diferente na minha fase, então, como todo o grupo da escola estava com franja, eu gostaria de ter franja. E, gente, olha, fiz a franja, meti a tesoura no cabelo com escova, tá? Detalhe. Resumindo, pessoal, o cabelo ficou aquela coisa, entendeu? Quando eu lavei, ficou péssimo, porque o cabelo ficou aqui, ó, porque quando você lava, cabelo cacheado, geralmente, quando você lava, ele encolhe, né? Então, diminui o tamanho. Então, a franja não ficou legal, assim, confesso, meus pais falaram, Fefe, por que você fez isso? Eu não podia, enfim. Mas, o que me veio, assim, de trazer esse episódio que aconteceu comigo, é também porque aí a gente acolhe, você falou uma coisa bem bacana, Michele, que é a gente acolher também a nossa parte adolescente, né? Mesmo às vezes quando a gente não é mais adolescente, beleza, já tá numa fase adulta, né? Jovem adulto, mas por que não acolher a nossa fase adolescente, a nossa pessoa, né, o nosso self adolescente. Então, achei isso muito, muito interessante. E já levando, né, para o campo espírita, você trouxe de grupo de jovens, eu também tive essa oportunidade,
inclusive também sou muito grata. Primeiramente, eu fiz parte do grupo de jovens de uma igreja evangélica, na evangelização infantil, e depois, né, mais para frente, num centro espírita. E o que eu percebi, eu fiquei refletindo, conforme você foi falando, Michele, eu fiquei refletindo o quanto é importante se vincular a grupos que levem os ensinamentos do mundo real, sabe? Do verdadeiro objetivo da nossa vivência aqui na Terra. A Lê trouxe isso, né? O mundo real, o mundo virtual, externo, e isso, quando a gente é jovem, às vezes a gente não tem muita... Eu falo por mim, né? Agora que eu estou estudando mais sobre a doutrina, enfim, agora mais engajada, que eu consigo realmente parar e falar, peraí, qual que é o verdadeiro objetivo da minha existência? Né? Então, eu reconheço que esse corpo, ele é só uma passagem aqui nesse plano, né? Mas as verdadeiras riquezas não ficam aqui, não é material. As verdadeiras riquezas são internas, né? Então, eu acho que o espiritismo, ele tem esse cunho, ele tem essa potência de nos ajudar, o espiritismo e os ensinamentos de Jesus, né, gente? Porque, como eu comentei com vocês, eu fiz parte também de um grupo evangélico. Então, eu acho que, no geral, os ensinamentos de Jesus, grupos que firmem isso, eles têm esse tom de despertar a gente para uma semeadura firme, sabe? Completa. Uma semeadura de aprendizagens, do nosso equilíbrio moral, da nossa disciplina moral e também, né, mental, como as nossas ações podem caminhar com o nosso lado espiritual também, né? Então, eu acho que grupos de jovens, assim, eu super sou fã, viu, gente? Por experiência e por ver o trabalho lindo que muitas casas fazem com jovens. Muito legal, Fê. Para mim fez uma diferença muito grande, assim. Hoje eu vejo que frequentei muitos anos, né? Então passei minha adolescência nesse grupo e isso me trouxe uma base, assim, me trouxe, né, pé no chão, clareza de caminhos. Então foi muito, muito importante. É legal isso que você falou, né? De desde novinho já se vincular em algo que te coloque ali, né? Você, Ale, para você, como que é? Qual que é a importância da gente falar, né, da juventude, a importância disso também dentro da doutrina espírita? Dentro da doutrina espírita é muito importante, porque vão trazendo aí, né, as questões de paz, de perdão. Hoje em dia a gente ainda vê, infelizmente, né, movimentos de violência entre os jovens, né, até demais, até um pouco demais do que eu gostaria de ver. Então, como é que então é super importante para ir justamente passando os valores, né, e ajudando com que o jovem ele vá se estabelecendo para o futuro de uma forma, com uma estrutura interna mais firme. Para mim é isso, né? Os valores, os ensinamentos de Jesus, eles vão trazendo estruturas mais firmes para o adulto, né? Para as dificuldades que vêm da vida, porque o que eu observo hoje, não em todos, né, não generalizando, mas, porém, em alguns jovens, o que eu observo hoje é, como a Fernanda falou, a questão da resiliência, né, a capacidade de passar por dificuldades. Gente, todos nós temos na nossa vida momentos de frustração, de tristeza, de conquistas, de coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Então, isso faz parte da nossa existência, e essas experiências, elas vão nos ajudando ali, né, no dia a dia, para a gente ter o quê? Uma maturidade não só de idade cronológica, porém uma maturidade espiritual. E semana passada eu fiquei muito feliz que teve um encontro mundial sobre a paz, falando sobre a paz, né, da comunidade. Aqui no Evoluir a gente fala muito sobre integral, que é olhar para o ser humano como um todo. E o Ken Wilber, que é um dos filósofos que a gente gosta de estudar bastante, ele disse assim, que o caminho
né? O caminho para o futuro do mundo está na educação, né? Uma educação integral, então que a educação possa justamente trazer essa base, esse alicerce para os nossos jovens, e não só a educação formal, né? Essa educação espiritual, que vai trazendo aí as estruturas para o jovem ter resiliência, passar pelas dificuldades que a vida traz, né? E nos momentos em que tiver muita tristeza, não estiver conseguindo lidar com isso, ter a clareza de buscar ajuda, né? Eu lembro que, falando do Instituto Evoluir, eu cheguei há 20 anos atrás aqui buscando ajuda para mim, né? E depois eu fui me trabalhando até me tornar uma profissional da casa, depois de muito estudo e trabalho. Então, assim, o quanto que é importante também a gente saber, né, buscar ajuda quando necessário. Muito legal, Ale, muito legal. Estamos indo aqui para os minutos finais. Fê, eu quero te perguntar uma coisa, tem uma pergunta aqui, ó. Nós reconhecemos que os pais irresponsáveis, eles são convidados a caminharem ao lado dos filhos, dialogando e compreendendo as aspirações das fases da vida, né? Tudo isso sabemos que é importante. Porém, possuímos um elemento especial que enriquece esse processo. Qual que é esse elemento, Fê? A sua resposta e já as suas considerações finais aqui também, por favor. Então, pessoal, esse elemento, eu acho que é o amor. Eu acho que o amor, eu achei muito bonito, porque tem uma passagem da Joana de Ângeles, que ela fala justamente isso que ela trouxe. A educação dos pais é muito importante, a educação espiritual, muito importante também, mas o amor é um ingrediente essencial. Então, na sua abrangência, né, total, o amor seria o grande educador, porque ele nos dá mecanismos, né, para a gente buscar aí a melhor forma de passar pela juventude. Então, eu acho que essa fica também como minha reflexão final, né, que os pais e nós jovens possamos cada vez mais firmar nosso olhar e intenções no amor. É isso. Muito obrigada, pessoal. Uma delícia esse papo. Obrigada mesmo. Obrigada, Fê. Ale, suas considerações finais, alguma dica aqui de filme, série, para encerrar? Tem até uma série que a Fernanda estava aqui também nos indicando, a gente estava conversando, que é aquela série Sex Education, que fala justamente, né, sobre todas essas transições dos jovens, vale a pena. E para o futuro é o amor, né, que o amor cada vez mais possa ser a semente que vai brotar no coração de cada jovem, construindo, né, somos co-criadores das estruturas do futuro, né, que a gente possa aí, por meio do amor, construir essas estruturas juntos. Um beijo, uma alegria, mas minha parte adolescente está super feliz, gente. Adorei estar aqui hoje com vocês. Beijo. Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Você acompanhou Um Novo Olhar.